Ciao ragazzi! Sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro na Itália já há alguns anos e montei esse canal para discutir e divulgar notícias sobre mobilidade elétrica e tecnologia. Hoje falamos de Tesla, consumo em autoestrada. Hoje o vídeo começa um pouco diferente aqui no meu escritório, justamente porque eu acabei tendo alguns probleminhas durante a gravação. Inicialmente eu pensei em fazer um vídeo único, com o consumo em autoestrada, com o consumo em perímetro urbano e extraurbano. No entanto, quando eu fazia as filmagens e depois, durante a revisão, eu vi que tinha alguns problemas com o vídeo de autoestrada e resolvi separar os dois vídeos. Este vídeo será um pouquinho mais curto, falaremos só do percurso em autoestrada. Foram mais ou menos 40, 45 quilômetros e durante o final do inverno, né, já se passaram alguns dias já, agora já estamos na primavera, mas ali tinha uma temperatura de 6 graus. É uma temperatura muito comum aqui na Emília-Romagna, norte da Itália, durante o inverno, principalmente durante o dia. Então, uma viagem diurna seria mais ou menos as mesmas condições. A única diferença é que geralmente durante o inverno mais pesado, eu instalei no meu carro os pneus de inverno, que são feitos justamente para andar sobre a neve, principalmente que eu gosto muito de andar em montanha. Mas agora eu já coloquei os pneus de verão, né? Eu não uso nenhum pneu de 4 estações. Eu prefiro manter os dois jogos de pneus e, durante o inverno, aproveitar o melhor do pneu de inverno e, durante o verão, o melhor do pneu de verão. O problema durante a prova foi que eu planejava fazer um percurso de Parma até Módena. Mas depois, quando eu cheguei em Módena, tentei voltar, vi que a estrada estava em reforma. Não estava nos planos. Acabei tendo que fazer um desvio muito significativo e perdeu no trecho de retorno o intuito do vídeo, né, que era manter sempre uma velocidade constante. Mas pelo menos o percurso de ida foi do jeito que eu planejei, totalmente em autoestrada, mantendo sempre a velocidade constante. Um pouco sobre a metodologia do teste. Partimos do estacionamento de um restaurante que se encontra do lado da saída da rodovia. Entramos na rodovia e, assim que possível, imposto a velocidade do autopilot em 120 quilômetros horários. Como eu já explico no vídeo, essa velocidade é... Na Itália tem muitas pistas de autoestrada que são 130, mas algumas também são 120. No Brasil, 110, 120. Sei que também em Portugal, 120. Então eu acho que 120 é um bom valor que é reprodutível em diversos países diferentes, em diversas regiões. Alguns poderiam um pouco mais, um pouco menos, mas 120 acho que é uma coisa que está dentro da realidade de todas essas regiões. Justamente porque eu fiz a gravação sem a intenção de fazer a divisão em dois vídeos, às vezes alguma coisa que eu possa ter colocado ali, pensando que ia ser um vídeo contínuo, mas os vídeos serão separados. Bem, então vamos lá para o vídeo. Começando partindo de Parma e indo em direção a Modena. Ciao ragazzi, come state? Hoje vamos fazer o teste de consumo da minha Tesla Model 3 tração posterior. Vamos partir daqui de Parma e ir em direção a Modena. É um trajeto quase que totalmente plano, sem subidas, sem descidas, sem montanhas. A pista é bem linear, uma direção com poucas curvas e bem suaves. Podemos observar aqui no mapa de navegação do carro. Partiremos aqui de Parma, na saída da A1, em direção a Módena, que está aqui. Na verdade, eu vou sair um pouquinho antes, direção a Campo Galliano, e fazer o retorno ali e seguir o caminho de volta. Agora, neste momento aqui, quase meia-noite, temperatura externa de 6 graus, é o fim de inverno. Se fosse no começo do inverno, janeiro, seria provavelmente uma temperatura negativa. Mas mesmo durante o inverno, essa é uma temperatura muito frequente durante o dia. Então, acho que vai ser uma boa referência. E, quem sabe, mais para frente no ano, a gente não pode fazer um vídeo semelhante
no verão para ver a diferença de consumo. O estacionamento é bem perto da rodovia, aqui já dá para ver a saída. Partiu! Direção Bolonha. Estamos partindo aqui com 50% da bateria, mas este não é um teste para fazer o carro chegar à bateria a 0%, tá? Inclusive eu não gosto de ver esses testes na internet, porque, na minha opinião, esses testes não fazem muito bem para a bateria do carro, né? Então eu não pretendo fazer isso com o meu carro. Agora vamos acelerar aqui para passar o caminhão, colocar no autopilot 120 km por hora e seguir viagem. Bem, dá para ver que mesmo saindo à meia-noite ainda tem um pouquinho de tráfego na estrada, né? Estamos chegando agora perto de Reggio Emilia, percorridos mais ou menos aí um pouco mais de 25 quilômetros. Consumo atual 174 Wh por quilômetro, né? Ou 17,4 kW por 100 km. Temperatura 6 graus. Ali dá para ver ao fundo ali aquele grande arco, que é justamente uma ponte para passagem ali para Reggio Emilia. E vamos lá, continuando aqui a 120 por hora. Agora estamos chegando na saída já perto de Modena, daqui 6 km. Por enquanto foram consumidos mais ou menos aí 8 e 9%, percorridos 40 km, atualmente consumo de 168 Wh por quilômetro. Temperatura externa 6 graus. Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, ar-condicionado, aquecedor praticamente, ligado a 20 graus, tá? Problemas. Para fazer o retorno aqui de Modena para Parma, está tudo fechado. Eu vou conseguir só pegar a autoestrada lá na frente. Olha o buraco que a gente se meteu aqui, meu Deus do céu. Mas pelo menos eu acho que isso meio que inviabiliza a análise desse segundo trecho, porque a ideia é justamente fazer um percurso em autoestrada, né? Aqui é estrada 50, 70 por hora, então já perde totalmente o sentido. Mas pelo menos os dados da vinda, né, de Parma até Modena. 300 metri, entra nella rotonda e prendi la seconda uscita. De Parma até Modena, eles foram computados e registrados aqui. Então, provavelmente, eu vou ter que acabar ficando mesmo só com a vinda. Mas tudo bem. Chegamos. Finalmente de volta. Foi bem mais longo do que eu imaginei que ia ser. Fazer o quê? Mas tudo bem. Agora, chegando aqui, 5 graus de temperatura. Bem, a gente depois compila todos os dados e apresenta tudo para vocês. Tchau! Então, pessoal, finalizando a nossa análise do percurso de consumo, né, da prova de consumo em autoestrada, vou ler aqui os dados mais ou menos aqui mais uma vez para a gente fazer uma última análise. Consumo médio 168 Wh por quilômetro, ou, quem preferir, 16,8 kWh a cada 100 km. Consumo total
de 6,7 kWh no percurso de 40 km, tá? Vamos fazer um pouquinho de cálculo para ver custo. Quanto que custa fazer uma viagem com autoelétrica, no caso com a minha Tesla Model 3, tração posterior long range. Eu utilizei aqui o custo do quilowatt-hora, mais ou menos do meu histórico de contas de luz aqui, das minhas boletes de luz. Eu tenho um plano de custo variável, então alguns meses estão bem mais alto, outros vezes bem mais baixo. No último ano, o mês que veio mais alto veio 26 centavos o quilowatt-hora e o mais baixo foi 22 centavos. Então, assim, obviamente que eu não considero os custos fixos, porque a energia em casa vai ter de qualquer forma, então eu não pego a conta total e divido pelo número de quilowatt-horas, porque eu acho que isso é um erro matemático fazer dessa forma. Eu separo os custos fixos, inclusive aqui na Itália tem imposto sobre televisão na conta de luz, né? O que isso tem a ver com o carro? Nada. Então, separo custo fixo, custo de assinatura da rede e custo de canone RAI, e deixo só realmente a parte de consumo. Daí o preço a nominal vai dar sempre 10, 11, 12 centavos, né? O que eu pum, não é feio, mas é assim que é o nome, PUN, né? Mas depois são aplicados impostos, né? Que daí tem taxa de serviço, taxa sobre transporte, e então é uma coisa, não é uma coisa claríssima, assim, evidente, só bater o olho e entender, mas com um pouco de cálculo e pensando bem em cima, dá para determinar, né? A ideia é, se eu fizer usar 1 kWh a mais na minha conta, quanto que vai ser adicionado na minha conta final? Essa que eu acho que é o cálculo correto de ser feito. E nos meus cálculos aqui, eu vou colocar uma média de 0,25 centavos, que eu falei, o mínimo que eu vi foi 0,22, o máximo que eu vi foi 0,26. Então 0,25 a gente já está até um pouquinho acima da média para ter segurança. O valor para percorrer 100 quilômetros com recarga apenas feita em casa a 0,25 centavos de euro o quilowatt é de 4,20 euros. É uma coisa, é um valor bem baixo, né? Se comparado aí, você pode pegar um carro que faça 20 quilômetros por litro, você vai ver que com certeza você vai chegar a um valor que já seria, a maior parte dos carros já não chega a fazer tudo isso, vai ser um valor muito superior para percorrer 100 quilômetros, né? Se a gente adicionar 10% de perdas, que como eu já expliquei, essas perdas não são necessariamente, não exatamente perdas, né? O carro ele precisa consumir energia para carregar a bateria. Na hora que o carro extrai energia da corrente, uma parte dessa bateria vai para a gestão do carro, que ele ativamente gasta para esquentar a bateria, gerenciar o computador de recarga, o BMS, os próprios outros sistemas internos do carro, que tem que ter um controle de temperatura e tudo, para uma célula não carregar mais do que a outra. Então, o carro precisa usar energia para carregar a bateria. E a maior parte da energia que foi retirada da rede e não foi colocada na energia vai para a gestão do carro. E, obviamente, como todos os dispositivos elétricos, seja um computador, um celular, o carro, até mesmo o carro, a bateria do carro, a baixa voltagem normal, perde energia de forma de calor ou de dispersão no sistema. E uma parte menos importante é perda dessa forma. Mas vamos colocar que todas essas perdas, né, o consumo do carro mais perdas verdadeiras, cheguem a mais ou menos a 10%, que geralmente não chega a isso, tá? Mas tudo bem, voltando lá. Adicionando os 10% de perdas inicialmente, só valor bruto para a percorrência de 4,20 centavos por 100 quilômetros, mais 10%, chegamos a 4,62 euros por 100 quilômetros percorridos. Ainda assim, é uma vitória esmagadora. Mas e se você não puder carregar a casa? Depender só do supercharger? Aí, nesse caso,
os valores vão subir um pouquinho mais. Classicamente aqui, eu não sei se com a questão da guerra vai aumentar um pouco o preço do Supercharger, possivelmente sim, mas vamos, do mesmo jeito vamos usar os dados históricos, que eu coloquei como 45 centavos de euro por quilowatt-hora. Os Superchargers geralmente funcionam de 41, 42 centavos até 50 centavos o quilowatt-hora, depende do local. Isso se você tiver um carro Tesla ou pagar o abonamento, né, ou pagar a assinatura do serviço para carros não Tesla. Se você tiver um carro não Tesla e quiser carregá-lo na rede Supercharger, o valor será pelo menos uns 20 centavos a mais, tá? Utilizando o valor de 45 centavos de euro, que é um valor médio, para o mesmo consumo em autoestrada, vamos ver que vamos ter que o valor direto, utilizando o valor de consumo para cada 100 km, de R$ 7,56 euros para cada 100 km. E, adicionando o mesmo raciocínio dos 10% de perdas, R$ 8,32 de euro a cada 100 km. Isso considerando que o preço, né, você está viajando, geralmente tem algumas pessoas que não conseguem carregar a casa e carregam sempre no Supercharger. Tem pessoas que, eu conheço pessoas que têm o carro, carregam no Supercharger para o dia a dia. Mas a maioria das pessoas que carregam no Supercharger, como eu, vão carregar em situações de viagens mais longas. Então, é uma recarga em estrada. E se você fosse comparar com um carro a combustão, comparar com o reabastecimento desse carro na estrada, que geralmente custa bem mais caro do que na cidade. Então, para finalizar, eu acredito que o valor de 168 poderia até ser um pouquinho melhorado se o teste fosse um pouquinho mais longo. Mas, tudo bem, a gente provavelmente vai repetir esse teste no futuro. Mas mesmo assim, ele foi um resultado muito, muito interessante, muito bom. São poucos os carros de outras marcas que conseguem atingir esse nível de consumo inferior a 170 Wh por quilômetro. Geralmente você vê aí os que conseguem, às vezes o carro na cidade consome isso, né? Na estrada consome 200, 220, alguma coisa. Então, essa é uma coisa que é impressionante no ponto de vista da Tesla. É um carro grande, né? E ele consegue consumir, tem uma performance excelente, né? No meu caso ali, 320 cavalos, aceleração de 5,2 segundos do 0 a 100, consegue ainda assim, num uso racional, consumir como um city car. É impressionante. Bem, pessoal, é isso por esse vídeo. Agradeço a presença de todos. Nos vemos numa outra oportunidade. Até mais. Arrivederci.